paz do Senhor, meu querido irmão, a paz do Senhor, minha querida irmã. Mais uma vez aqui estamos para mais um podcast. Talvez você esteja estranhando, né? Talvez o professor de juvenis não esteja acostumado conosco, né? Mas nós somos a equipe 4 do juvenis. Eu e a professora Thais fazíamos parte ali do grupo de adolescentes, né? Já durante alguns anos ministrando o podcast para a revista de adolescentes. E estamos aqui, né, com esse desafio, mas muito bem acompanhados, né? Afinal de contas, a gente deu um reforço aí de peso muito grande. Professora Fernanda, já já vou pedir para elas se apresentarem. E é com muita alegria, queridos, que a gente está nessa nova revista, né? Um ano novo, um novo trimestre, uma lição nova. E para você que não me conhece, né? Eu sou Daniel Maia, me congrego aqui no Templo Central, em Fortaleza, coopero também na classe dos jovens, aqui na Escola Dominical, né? E é com muita alegria que a gente está aqui para conversar sobre o livro de Ezequiel, né? Eu já saúdo aqui a professora Thais com a paz do Senhor, a professora Fernanda, e peço para que ela se apresente para quem não as conhece. Pai do Senhor. Pai do Senhor, como o professor Daniel falou, meu nome é Thaís, me congrego no Templo Central aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, e sou psicóloga. Já fui professora dos adolescentes, mas no momento estou em stand-by, né, devido a estar cuidando, né, do meu pequenininho. É, Mas também devidamente tenho aí a justificado. experiência, mas tenho aí a experiência também como professora de adolescentes. A Amém. paz do Glória a Senhor, Deus. meus irmãos. Eu me chamo Fernanda, sou professora da classe de pré-adolescentes aqui no Templo Central em Natal, onde eu também me congrego. Estou muito feliz em fazer parte desta equipe que estará à frente da classe de juvenis, comentando essas lições riquíssimas nesse trimestre. Para mim é um enorme prazer, uma honra estar partilhando dessa missão com esses meus dois queridos irmãos e amigos. Glória a Deus, perfeito. Então, os irmãos, alguns que já nos conhecem, também devem lembrar da professora Gedidia. A professora Gedidia também faz parte da nossa equipe, né? Mas por motivo de força maior, infelizmente, ela não pôde estar conosco, né? Mas esperamos que brevemente ela possa gravar, né, a próxima lição com a gente. Queridos, então, já dando seguimento, lição de número 4, né? Que tem como título Ezequiel, um jovem com visões. Eu confesso para os irmãos que a primeira coisa que eu imaginei foi, Senhor, como é que se dá, como é que se fala de um livro tão rico em tão pouco tempo, né? Esse talvez seja um dos principais desafios, do professor, da professora que estará nos escutando. Como dar, tanto conteúdo, falar tanta coisa importante que tem no livro em tão pouco tempo, né? Então, já de cara, professor, você vai ter esse desafio, mas de antemão a gente já antecipa que muitas vezes não é missão do professor empurrar conhecimento, né, na cabeça do aluno, assim, dar todo freneticamente o conteúdo, mas o que se recomenda, né, é que o professor ele estimule o aluno a querer aprender, né? Então, faça com que os alunos tenham esse desejo de conhecer mais o livro de Ezequiel, então, faça uma aula leve, faça uma aula participativa, é isso que a gente sempre recomenda a você, professora. E, dando continuidade, então, já no primeiro tópico, o primeiro tópico tem como título A Vida do Profeta, né? Como os irmãos, a gente sempre pede, né? A gente recomenda sempre que os irmãos leiam a revista, antes mesmo de ouvir o podcast, até para o aprendizado ser melhor aproveitado. E nesse primeiro tópico, querido, A Vida do Profeta, a gente vai estudar aqui quem era Ezequiel, o contexto social, a sua chamada, a sua responsabilidade, né? A gente já vê aqui que, de fato, só esse primeiro tópico já toma aqui bastante tempo. Aí, fazendo aqui uma rápida subdivisão aqui do livro de Ezequiel, só para dar uma visão panorâmica para os irmãos, a gente poderia dividir o livro de Ezequiel em principalmente quatro partes, né? A primeira parte seria o chamado dele, que iria ali do capítulo 1º até o capítulo 3º. O segundo seria a queda de Jerusalém, que talvez toma aí a maior parte do livro, que é do capítulo 4 ao capítulo 24. O julgamento em relação às nações inimigas, né, que seria do capítulo 25 ao capítulo 32, e por fim o futuro glorioso de Israel, que seria do 33 ao 48. Então, dando assim só uma visão panorâmica para os irmãos, o livro de Ezequiel daria para ser dividido nessas quatro grandes subdivisões.
Mas indo pro tópico, finalmente para o tópico primeiro. Quem era Ezequiel? Né? O profeta Ezequiel é, começou o seu ministério com 30 anos, né? Mas nos primeiros 25 anos em Jerusalém ele se preparava ali para o ministério no templo, ele era sacerdote. É interessante notar que é, a semelhança de Jeremias, a semelhança de Zacarias, ele foi chamado do sacerdote para o ministério profético, né? Então isso é bastante interessante. Ele saiu do luxo, né? E foi pro desafio, né? Porque É, ser é profeta não conta. interessante falar Sim, também pode que falar, ele professor. era filho de sacerdote, né? Da Exato. linhagem ali de Levi não, de Levi, da tribo de Levi. Então, ele era um levita e estava sendo preparado para o sacerdócio, né? Seu pai era um sacerdote também, e ele foi contemporâneo de Daniel e Jeremias, né? Ele cresceu ouvindo Jeremias, né? Falando ao povo ali, então ele já tinha meio que esse contato, né, com o que Deus estava anunciando ali ao povo de Israel em Jerusalém ali, né? E infelizmente ele estava num momento bem conturbado, né? É importante também mostrar em que contexto ele estava, né? Porque às vezes a gente já começa o livro Deus chamando ele ali para ser profeta, né? E anunciando as mensagens, as visões que ele teve, visões muito impactantes, inclusive, né? Mas é interessante que os alunos entendam o contexto que ele estava inserido, em que momento histórico de Israel Ezequiel estava, né? Isso ajuda a gente a entender o porquê daquelas mensagens, né? E é interessante também ver que ele cresceu vendo Jeremias, ou seja, o povo já vinha numa situação espiritual bem deplorável, né? Onde ali a idolatria era muito forte, né? Então ele cresceu nesse ambiente, vendo Jeremias, Deus usando Jeremias, né? E logo a seguir Deus chamou, né, Ezequiel. Aí não sei se eu já adiantei o assunto, Não mas é basicamente produzindo. isso. Ele estava sendo preparado para ser sacerdote. E quando ele já Perfeito. estava ali, porque parece que eles tinham um momento de preparação para você iniciar o ofício de sacerdote. E só poderia iniciar a partir dos 30 anos. Então, perto desses 30 anos foi que tudo aconteceu e Deus o tirou. Não, não vai ser sacerdote, não, vai ser profeta. Né? Meu Deus, que Então, mudança. que mudança, né? Às vezes a gente acha que, né, não, eu vou por aqui e Deus vem. Não, eu quero Deus, a você gente faz um aqui. planejamento, né? E Deus vai e muda tudo, né? Mas é É basicamente verdade. isso, é contextualizar a situação de Israel naquele momento, onde ele estava inserido, né? Para que os alunos entendam. E eles Exatamente. gostam bastante disso, quando a gente contextualiza, quando a gente narra, quando a gente conta história, quando a gente. É como É, se a gente estivesse imergindo naquele contexto, levando eles junto isso, conosco, eles se é verdade, fascinam com isso, prestam atenção no que a gente está contando, porque eles se veem naquele momento da história. Então, esse contexto, essa introdução, contextualizando o momento, a história, é muito importante para essa faixa etária já de pronto fixar a atenção no conteúdo é que o professor vai verdade. ministrar. Até a gente, né? Quem é Exatamente. que não gosta de uma É história, de ouvir verdade. uma história, Perfeito. você contar É, detalhes, e até a forma como o professor passa isso. Né? Você exato. pode trazer ilustrações, fazer slides, colocando ali, sei lá, a imagem do que seria o profeta Ezequiel, o contexto e a forma como você passa, não sendo aquela coisa metódica. Então, no ano tal aconteceu isso, isso, isso. Fica um Isso. negócio monótono, né? Então, é interessante, Exatamente. como a professora Fernanda falou, fazer com que os alunos mergulhem na história, né? Estejam dentro, eles aprendem muito melhor dessa forma. É verdade. O interesse dele, sem dúvida, vai ser muito mais atiçado. Então, o professor já pode começar a sua aula, quando for falar de Ezequiel, justamente delimitando esse contexto, né, que a professora Thais falou muito bem, de Jeremias, Daniel. Fala-se até, eu vi alguns estudiosos comentando que quando Ezequiel nasceu, já fazia 4 anos que Jeremias ministrava, né? No ano 622 a.C. Então, é interessante, muito importante que o professor faça essa contextualização, como os professores estão comentando. Queridos, e o chamado de Ezequiel aconteceu em tempos
tenebrosos, né? Como a professora Thaís já adiantou, né? Em palavras mais simples aqui, ele já pegou o circo pegando fogo, né? E foram muitas as acusações, né? Que Deus usou ele, principalmente para profetas, né? Muitos profetas profetizando mentiras, né? Entre elas, prosperidade. E aqui eu trago porque é muito importante quando a gente está dando aula, não só para isso para adultos, mas para um adolescente, para uma pessoa que está nessa fase juvenil, é ainda mais importante que o professor ele se preocupe em contextualizar e aplicar para ele o que é que ele pode de tomar de verdade para os dias atuais. Né? Então, por exemplo, no contexto aqui de Ezequiel, a gente vê muitos profetas anunciando mentiras, né? E como a gente vê hoje em redes sociais, né? A rede social hoje deu voz para muita gente, né? Então, praticamente, eu mesmo sigo algumas páginas gospel, né, no Instagram, e sempre que eu abro o Instagram, é alguém falando alguma coisa, alguém profetizando alguma coisa. E como fazer esse filtro, né? Então, a gente precisa alertar o nosso adolescente, o nosso jovem para isso, para que ele faça esse filtro, para que e qual é o parâmetro que ele deve ter? As escrituras sagradas, né? Sempre confrontar aquilo que é dito com as escrituras, né? Então, eu acho que esse é um tema muito interessante para a gente trazer para a sala de aula, né? Os profetas das redes sociais, né? Os pastores de redes sociais, né? Acho que a gente pode também abrir um espaço na aula para comentar a respeito disso. E a mensagem dele vai ser muito vasta, também vai falar aqui da responsabilidade individual, né, no seu capítulo 18. Talvez um tema muito legal para ser trazido aqui seja o da maldição hereditária, né, que alguns crentes ainda pensam a respeito de que maldição hereditária é algo bíblico, né, e a gente vai ver aqui em Ezequiel capítulo 18 essa ideia sendo desconstruída, né? Na verdade, né, professores, até existe uma maldição, a maldição do pecado, né, que é passada de geração em geração, mas ela não é quebrada com campanha, com oferta, com sacrifício, ela é quebrada com o sangue de Jesus. Né? A única maldição que existe na Bíblia é quebrada com o sangue de Jesus. Né? Então, é uma temática que a gente pode trazer isso também. Por sinal, esses dias eu estava comentando, não lembro com quem, mas a respeito justamente de maldição hereditária, né? Um jovem crente que estava comentando que acreditava que sim. Né? Não dá tempo da gente aprofundar no tema, porque é apenas um tema do livro, né? A gente passaria aqui, isso daria só um podcast, mas talvez seja interessante o professor pontuar isso aqui também em sala de aula, tá certo? Tinha Sim. como é que se diz? Uma curiosidade a respeito de Ezequiel, que eu acho que muita gente não fala sobre, mas ele era casado. Ele tinha uma esposa, e o interessante, que eu acho interessante, é que ela, em toda a situação que Israel vivia ali, né, na hora da tomada, que chegou a Babilônia e manteve, porque teve dois momentos em que a Babilônia manteve não, levou o povo ao cativo, né? Teve Levou. uma primeira Sim, parte que foi levada e depois teve uma segunda parte. No caso, perfeito. Ezequiel foi essa segunda parte que foi levada, e parece que, não sei exatamente o momento, mas nessas circunstâncias, nesse momento, nesse período de tempo, a esposa dele chegou a falecer, né? E Deus disse a ele que ele não deveria prantear a morte dela, Meu né? Deus. E o É forte. interessante é que ele fala isso como se fosse uma forma de Ezequiel ilustrar para o povo o que estava acontecendo com Israel, né? Porque Meu Israel ali Deus. estava nesse momento de morte espiritual, né? Estava sendo levado cativo. E Deus disse a ele: não, você não vai prantear, você não vai chorar por ela. Né? Porque tudo isso que Israel está passando, tudo isso está acontecendo por um propósito, né? A gente vê que Israel, em vários momentos, eles passam por essa disciplina devido à idolatria, né? Vários profetas falando sobre idolatria, aí eles se convertem, aí Deus, né, restaura, aí eles caem de novo na idolatria, aí lá vem outro profeta. É sempre essa recaída. E dessa forma, Deus levou eles cativos, né, escravos para a Babilônia, e foi como se fosse vamos dizer assim, uma disciplina definitiva, né? A Sim. gente chega, já acabou o tempo de vocês,
e vamos corrigir isso aqui, senão, né? Então, assim, e depois disso, né? Isso a gente vai ver mais na frente. Depois disso, quando Deus restaura novamente o povo, a gente não vê novamente isso acontecendo, né? Como se fosse ali um ponto Verdade. final que Deus deu ali para o povo de Israel. Ou vocês se ajeitam agora, ou se ajeitam nunca mais. Né? Mas É. isso é spoiler mais para frente da lição. Vamos voltar. É só uma curiosidadezinha aí, né? Que vai mostrando Esse, o trabalhar de Deus, né? Na vida, até da gente, né? Deus tem propósitos e ele vai fazendo tudo acontecer de acordo com os propósitos dele, seja coisa ruim, seja coisa boa, tudo tem uma finalidade. Deus não deixa que nada aconteça em vão ou simplesmente, porque eu quero castigar, porque eu quero que você sofra. Não, eu quero que você seja lapidado. Eu preciso podar aqui para que você seja salvo. Né? E Deus, assim como o tratar de Deus com o povo de Israel, é conosco também, que somos o seu povo também. Sim, verdade. amém. Então, ó, uma ótima deixa, né, para a gente aplicar também, né, aos nossos dias, né, que muitas vezes a gente é recalcitrante, né, a gente cai, a gente levanta, a gente cai, a gente levanta, a gente cai, a gente levanta, mas não podemos abusar da paciência de Deus, né, Sim. da paciência do Senhor, achando que, eu vou pecar porque Deus já me perdoou, ou posso pecar de novo porque Ele vai me perdoar ali na frente, né? E se Então, tem algo que ele abomina, é a iniquidade. É verdade. exatamente. Deus Não abomina a adianta. iniquidade. É verdade. Deus não se Outra relaciona com curiosidade isso. também que eu achei bem interessante, meus irmãos, aqui é o final do tópico 1.2, ainda para fechar o tópico 1 da lição, foi que nós Sim, estamos no mês de abril e nas últimas frases do tópico 1.2 da lição, a lição vai dizer que a última profecia de Ezequiel, ela foi registrada no mês de abril, só olha que só. de 571 antes de Cristo. Faça o Não sei cálculo nem Se aí, a gente for certinho fazer Fernanda. os atrás. cálculos aqui, Quantos anos atrás? vai dar bastante tempo. Hoje, nesse Meu mês, estamos Deus. comemorando muitos anos da última profecia de Ezequiel registrada. Olha aí, tá vendo? Nada é por acaso, ó, tá vendo? É Nada é verdade. por acaso. É Glória a verdade. Deus. Amém. Então, passando adiante, queridos, a gente vai agora para o tópico de número 2, né? Que tem como título A Visão do Profeta, né? Como a gente vai poder ver aqui ao longo do texto do livro de Ezequiel, Ezequiel teve muitas visões, né? Uma delas bastante emblemática, eu lembro até que há algum tempo, não faz muito tempo atrás, alguns editores de imagens virtuais até tentaram simular o que é que Ezequiel tinha visto de fato, né? E ele teve uma visão, né, Ezequiel, ainda no capítulo 1, da glória e santidade de Deus, um vento tempestuoso e uma grande nuvem de fogo, da qual saíam 4 animais, da semelhança de um homem, né? E quais eram esses animais? Um tinha um rosto semelhante a de um homem, o outro tinha um rosto de leão, o outro tinha um rosto de boi, o outro tinha um rosto de águia. Obviamente que cada um simbolizando algo, né? A gente vê, por exemplo, o leão, né? O leão seria a criatura mais poderosa dentre as feras do campo. O homem seria a criatura mais elevada, né, entre as criações de Deus. O boi seria aquele ser mais forte entre os animais domésticos, né? E a águia seria aquela mais notável entre as aves. Eu acho interessante, eu estava lendo um comentário a respeito disso, ele dizendo que essas 4 classes, né, o leão, o boi, a águia e o homem representam é, esses 4 animais, aliás, representam classes, né? Então, o leão representaria as feras do campo, o boi representaria animais domésticos, a águia representaria a ave mesmo, e o homem representaria os homens, né? E a gente faz, é interessante notar um paralelo com o concerto de Deus com Noé. No capítulo 9, depois os irmãos podem abrir, no capítulo 9, versículo 10, que foi justamente as 4 classes de animais com que Deus fez a sua aliança, né? Então, mostrando aqui, de fato, o total controle de Deus, né, sobre toda a sua criação, sobre toda os seres que provieram dele. Aqui também mostra o seu resplendor, enfim, também se a gente fosse comentar aqui detalhadamente cada um das figuras aqui da visão de Ezequiel, a gente também demandaria muito tempo, né? Mas, inclusive, professor, tem no YouTube, para quem tem curiosidade, que às vezes a gente lê e é complicado a gente tentar imaginar, né, tudo que ele Visualizar, né?
visualizar. Inclusive tem o chat GPT, né? Agora que as pessoas podem fazer lá, coloca lá eu quero uma imagem, aí descreve lá como que é a imagem. Pega esse versículo, essa passagem bíblica, na verdade, coloca lá no chat GPT que ele vai criar a imagem para você. Mas, para quem não tenha acesso ao chat GPT, tem também no YouTube, né? Eles criaram lá uma imagem, inclusive até impactante quando a gente olha assim, porque a gente nunca viu algo igual, né? Então, é Pois é. interessante até mostrar para os alunos, eles criar essa curiosidade neles de, poxa, eu vou ler agora esse capítulo aqui só para ver se está igualzinho ali a imagem, mas tem a imagem, tem vídeo mostrando, ilustrando essa primeira visão de Ezequiel. Muito bom. Inclusive, se o professor tiver, né, um recurso audiovisual para um Com recurso visual, não sei certeza. se o professor utilizar slide, pode até colocar no slide, ou acessar mesmo a Uhum. internet ali em tempo real. Então seria um recurso muito bom para ser utilizado, né? Porque nada como você vê, né? De fato, ali mais ou É menos como é que verdade. aconteceu, né? Porque se depender de algumas imaginações que não são tão boas como a minha, aí fica um pouco complicado. Certamente tem alunos que também têm essa dificuldade, né? De imaginação. Mas essa foi a visão, então, queridos, que Ezequiel teve, né? E em ouvir Ah, essa visão, professor, nós já podemos entender um pouco do que essa visão ela nos passa, né? A própria lição ela vai dizer que essa linguagem, essa visão que Ezequiel vai externar, que essa experiência que ele viveu, nada mais representa do que a soberania, né? A soberania de Deus acima de todas as coisas e a presença dele em todas as esferas da criação. Então, Uhum. ainda que a sua mente não possa imaginar, vislumbrar aquilo ali, só de ler, de ouvir, você já tem uma noção assim É o do impacto, quanto né? do impacto, da soberania, do Da glória poder, de Deus. exatamente. É verdade. exatamente. E o Glória a próprio Deus, Deus. ele usa essas figuras, né, para a gente entender um pouco essa dimensão, né? Porque talvez Exato. a gente fala assim, Deus é poderoso. Tá, é poderoso, mas quando você vê, ele é como um leão. Aí a pessoa já tem, né, seus certos parâmetros, assim, nossa, um Uhum. leão, né? Ó, existe, ele tem vários olhos, quer dizer, ele contempla tudo, né? A gente vê essa imagem do olho muito presente em Apocalipse, né? Então Deus muitas vezes usa essas figuras justamente para a gente compreender melhor, né, toda a sua dimensão, embora a A gente nunca vá grandiosidade assim. dele, né? Exatamente. Mas eu Embora, sempre volto para aquele versículo que diz que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem verdade, coração de homem entrou, né? Penetrou as coisas que Deus tem preparado. A gente não faz, por mais que Deus tente descrever para nós, né, meros seres mortais, para a gente compreender a sua glória, a sua imensidão, a gente nunca vai conseguir compreender isso, porque a gente não tem, a gente não consegue, né? Nós somos tão pequenininhos, tão limitados e tão frágeis que nós não alcançamos. Não, eu acho que se a gente conseguir um pouquinho além daquilo que ele mostra para nós, a gente morre. Se ele é maior que o Sol, né? Tem a noção, se a Terra ficar um pouquinho mais próximo do Sol, a gente não consegue sobreviver. Se Deus, que é muito maior do que o Sol, tem nem como dimensionar isso, imagine só. Se o Sol, se a gente se aproximar um pouquinho verdade. mais dele, a gente desaparece. Imagine se a gente se aproximar um pouquinho mais ali, né? Não estou dizendo que a gente não vá procurar a presença de Deus, mas eu estou dizendo em Sim, relação a sim, algo de, de, de vê-lo como realmente ele é, de ter realmente cem por exatamente. cento da sua presença, o ser humano não, não aguenta. É verdade. Isso, fantástico. E a gente vê até relatos, né, de pessoas na Bíblia que viram a Deus, né, e falaram, agora eu vou morrer, agora não tem jeito, eu vi a Deus, vou morrer, Uhum, né, quando na verdade ali foi uma representação de Deus, né, porque de fato se ele sim. visse, a pessoa seria automaticamente exterminada Virava ali, pó. como virava pó automaticamente, não tem jeito. Eu lembro que teve um eclipse recente e os médicos alertavam, olha, se você olhar diretamente, você vai ter um problema X, Y, Z, e houve relatos de pessoas que tiveram uma certa queimadura porque tentaram ver. Então, a gente não consegue nem olhar para o sol, essa estrelinha que a gente tem aqui, imagina para o Deus dos deuses, né?
Então, eu estava tentando, enquanto a professora Thais falava, encontrar aqui um diálogo de Jó, mas acabei não encontrando, quando ele diz assim, e tudo o que temos ouvido dele, na verdade, são apenas orlas de suas vestes, né? Então, de fato, tudo que a gente fala sobre Deus aqui não se compara ao que de fato ele realmente é, né? É apenas Verdade. uma forma de preencher a nossa curiosidade e limitação humana, né? E, queridos, o conteúdo, né, da mensagem, dando seguimento aqui a ainda no tópico de número 2, é é de juízo e misericórdias divinos, né? A gente vai ter um pouco de cada um, mas principalmente do juízo divino, né? A gente vai ter aqui juízo sobre Judá, juízo sobre Jerusalém, sobre as nações que circundavam ali a nação de Jerusalém, como Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro, Sidom, Egito, né? A responsabilidade dos profetas ali que estavam propagando mentiras, né? Deus estava falando de juízo, os profetas estavam falando de prosperidade, né? Aliás, o que não falta são pessoas por aí falando de prosperidade. Uhum. É, e o que eu acho mais interessante nisso tudo, eu fico impressionado com essa passagem, logo no iniciozinho do livro, né? A Bíblia diz que Deus vai dar de comer a Ezequiel um livro, né? Aí, inclusive, está aqui no texto bíblico da lição. Mas eu queria chamar a atenção para o versículo de número 3 do capítulo 3 que diz assim: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas desse rolo que eu te dou. Então o comi, e era minha boca mais doce do que o mel. Né? E é interessante, quando você volta um pouco os versículos, o versículo de número 10 do capítulo 2 diz que o livro ele estava escrito por fora e por dentro e só com juízo. Só tinha lamentação, E suspiro e aí, ais. E quando ele vai comer, é mais doce do que o mel. Olha que coisa interessante, né? Ou seja, para mostrar que até o juízo de Deus é bom, né? é Assim, bom. é impressionante. Eu gosto muito dessa passagem. Isso casa muito com o que Davi falou, né? No Salmo 19, versículo 10, se me falha a memória. Quando ele diz assim, os seus ensinos, ou os teus juízos em algumas traduções, em outras ainda fala as tuas ordenanças, são mais doces do que o mel, né? Mais doces do que os favos, o licor de favos, né? Então, isso mostra que a orientação de Deus, seja ela boa, seja má, porque não é má, mas é só a impressão que a gente muitas vezes tem, ela sempre será boa, perfeita e agradável, né? Então, esse versículo aqui de Ezequiel também demonstra isso. Então, é importante a gente também mostrar para o nosso aluno. Eu achei Tem até um. interessante também, Sim, professor, foi eu não. assisti uma pregação falando justamente sobre Ezequiel, é nessa parte que muitos perguntam por que que Deus mandou ele comer esse livro? Por quê? Né? E eu achei interessante que ele trouxe uma ótica dizendo assim que Deus, ele quer que nós sintamos, que nós é como se a gente tivesse realmente quando você come algo, é como se é algo que está Se sendo ingerido apropriando, por né? você. Ou seja, o que eu anunciar pela tua boca, isso tem que ser algo que você esteja realmente sentindo, né? É algo que tem que Perfeito. sair de você realmente, né? Eu achei interessante isso, porque muitas vezes pode acontecer de muitas pessoas falarem a palavra de Deus, mas muito da boca para fora, né? Muito do que já ouviu muitas vezes e acaba repetindo aquilo, mas não é aquilo que está no coração, não é algo que está entranhado nele, né? Então é como se fosse assim, Ezequiel, eu quero que você seja a minha voz realmente, que você sinta o que eu estou sentindo, né? A indignação que eu estou sentindo, você tem que estar imerso nisso também. Você tem que sentir a necessidade que o povo tem de ouvir as minhas palavras, né? Então é como se fosse isso, assim, as minhas palavras têm que estar dentro de você, o meu juízo, tudo está assinado no teu coração para que você passe isso de todo o teu ser. É como se fosse Deus quer 100% de nós. Se ele nos chamou para algo, a gente tem que estar 100% naquilo e dar todo o nosso máximo, todo o nosso melhor para o propósito de Deus. Perfeito. Exatamente. Então, de fato, aquilo que tem que vir do coração, né? Tem que vir lá de dentro, né? Então, você ingere isso daí, isso vai para o seu interior e você vai
né, simbolicamente falando, falar algo que está de dentro mesmo, né? Algo que você se apropria, né? Por assim dizer. A ceia do Senhor também tem um pouco desse simbolismo, né? Quando você come ali do pão, quando você toma do cálice, também você está se apropriando daquilo que o Senhor fez por nós, lembrando o passado, presente e o que Ele irá fazer, né, no futuro. Então, é, uma outra observação, queridos, que gostaria de fazer casa muito bem com o que a professora Fernanda tinha falado logo no início do nosso podcast, quando Deus não comunga com o pecado, né? Quando ele diz aqui, último subtópico aqui do tópico 2, quando ele diz que Deus retira sua glória. Né? Os querubins conduziram a glória de Deus para fora da cidade de Jerusalém, em direção ao Monte das Oliveiras, em razão da condição de pecado e idolatria, né? Comprovando de fato que Deus ele não comunga com o pecado, né? Uhum. As aflições, as dificuldades, não faz separação de Deus com os homens. Mas o pecado faz, né? O pecado faz, né? Tem inclusive um salmo de Davi, que agora eu não me recordo, mas ele diz assim, acho que é o salmo 20 e poucos. Ele diz assim, Senhor, salmo 25, salmo 25, versículo 18, ele diz assim, olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa os meus pecados. Ele não fala para Deus retirar a aflição e a dor e considerar o pecado, como muitos orariam hoje. Ele faz o contrário. Fala, Senhor, considera a minha aflição e a minha dor e perdoa os meus pecados. É como ele estivesse falando assim, Senhor, a aflição e a dor é muito ruim. Eu não gosto, eu não queria. Mas se isso tem algum propósito na minha vida, amém. Mas o pecado não. Pecado o Senhor tem que me perdoar. Porque pecado faz separação entre a gente. Pecado é algo incompatível com o Senhor. Então, isso aqui me perdoe, me perdoe. E aproveite e considere minhas aflições, a minha dor, né? Então, a gente pode também falar isso em sala de aula, né? A importância de nós mantermos uma vida santa, pura. Se pecarmos, pedir perdão ao Senhor, né? A gente também não pode cair também no outro extremo, né? Como muitos adolescentes já tive experiências com isso, adolescentes se martirizando, pequei, nunca vou ser perdoado, não, dessa vez Jesus não me perdoa, não, né? E a gente tem que mostrar o lado misericordioso do Senhor, né? Como está escrito lá em João, ó, você tem um advogado perante o Pai. Então, ore a ele, peça perdão de coração, que ele vai te perdoar. Quantas vezes? Quantas vezes for preciso, né? Obviamente que o cristão tem que ter consciência, ele não pode ser aquele... existe uma diferença entre o cristão, o pecador confesso e o pecador conformado, né? O pecador conformado é aquele, mas isso aí Deus vai perdoando, Deus vai deixando de lado, Deus é bom demais, isso aqui ele não liga não, né? Totalmente diferente do pecador confesso, que é aquele que pecou, sabe do seu erro e voluntariamente, arrependido, alcança o perdão do Senhor, né? Então, a gente tem que diferenciar e mostrar isso também para o nosso aluno, tá certo? Queridos, então, E só, pois não, só professor. um comentário a respeito aqui também desse tópico, que é a retirada da glória de Deus do templo, né? Que foi outra revelação que ele teve ali da parte do Senhor, né? E eu acho interessante falar também que na época as pessoas elas eram ali muito religiosas, digamos assim. Elas idolatravam até o templo, mas eles não adoravam ao Senhor realmente de coração puro. Era aquela religiosidade em relação ao templo, né? Então ali era como se fosse assim, aquilo era o mais precioso que o povo tinha e eles idolatravam aquilo, né? Então Deus retira a sua glória dali como se fosse mostrando para eles, olha, eu vou tirar de vocês o que vocês mais veneram, né? Então ali Deus também está mostrando que Ele não quer que nós, e isso serve para nós também, Ele não quer que nós vivamos uma religião. Ah, vamos para a igreja. Ah, é importante ir para a igreja. Mas como é que você vai para a igreja? Né? Porque afinal o templo dele somos nós, né? Então como é que você vai para a igreja? Ali é um lugar físico onde todo mundo se congrega, todo mundo vive, né, em união, se congrega junto, vão adorar a Deus juntos. E isso é muito importante. Mas parar para pensar, como é que eu estou indo para a igreja? Eu só vou para a igreja para cumprir tabela?
eu vou ali, louvo ao Senhor, oro de joelho, saio da igreja e volto ao que era antes, né? Então é importante até trazer isso para os alunos, que Deus não quer é, esse tipo de religiosidade e adoração. Ele quer que nossa adoração é exato, uma adoração mecânica. E às vezes as pessoas acabam idolatrando isso realmente. E são aquelas pessoas mais que julgam o irmão porque fez não sei o quê e não tem a misericórdia, porque não se relaciona com Deus, de fato. Porque quando nós nos relacionamos com Deus, nós nos tornamos mais parecidos com Ele. Então temos misericórdia pelo irmão, queremos ajudar e não julgar, né? Nessa questão de julgar, só cabe a Deus, não cabe a nós. Mas o que Deus quer é que nós nos relacionemos com Ele, que nos pareçamos cada vez mais com Ele. E assim vamos de todo o coração para a igreja para poder, porque se alegra com os irmãos em adorar ao Senhor juntos. Se alegra em estar ali em união com seus irmãos, de conviver, de compartilhar, né? É nesse sentido, é nesse espírito que Deus se agrada, e não apenas para cumprir uma agenda ou para dizer, olha, já fiz, cumpri o meu papel aqui de crente. Fui para a igreja, fui para o ciclo de oração, fui para cumprir tabela apenas e o coração não está contrito, não está derramado diante do Senhor de verdade. E quando vocês tocam nesses assuntos, a gente acaba entrando dentro de um assunto que a própria lição ela nos traz, que é a santidade, a santificação. Lá já ainda no tópico quando Deus retira sua glória, a lição ela vai dizer já no penúltimo parágrafo que a palavra de Deus ela é categórica quando ela afirma que o Senhor é santo e ele requer santidade do seu povo, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Isso está escrito na Bíblia. E o nosso pastor Martim, ele faz muita referência a isso, principalmente nos cultos de doutrina, quando ele diz: só vale a pena ser crente se for para ir morar no céu. Do contrário, Verdade. o que é que nós estamos fazendo aqui, né? Então, essa Uhum. reflexão dele é muito profunda dentro dos nossos corações. Eu preciso buscar santidade dia após dia. Os jovens precisam buscar santidade, nós precisamos passar isso para ele a necessidade, a ordenança de buscar sua santidade. A nossa salvação é uma luta diária, que não é fácil. Então, todos os dias nós temos que lutar para alcançá-la através da santidade, porque se o meu Deus é santo, se eu não for santo, eu não o verei. É verdade. É Verdade. simples assim, né? Se não É for santo, simples assim. você só não vai ver a Deus, meu irmão. Então, é importante, a gente também, é uma temática muito boa para ser trazida na sala de aula, essa temática da É muita santidade. coisa, né, para Sim. trazer em uma aula Muita É só, é coisa. muita Por muitos isso coisa. que assuntos. falei para os irmãos logo no início, ó, irmão, o primeiro desafio vai ser logo no início da aula, viu? Você pensar em Mas como é você vai interessante, conseguir professor, até deixar curiosidade para os algumas coisas no ar, né? alunos Sim, quererem se aprofundar mais. É, Então, assim, é interessante até que o professor, olha, não vamos entrar nesse assunto aqui porque, né, nossa aula tem pouco tempo, isso, mas podem falar comigo no final da aula. Então, o professor isso, pode até criar, sei lá, um grupo com seus alunos para poder tirar dúvidas. Existia até um professor Daniel, um mergulhando, né, que trazia muitos isso. temas legais durante a semana. O professor pode também criar esse tipo Pode, de, pode. de de É como se fosse momento uma com aula seus extra, né? alunos. Exato. Durante a Uma aula semana, e é só combinar com o pastor, se ele liberar, não, pronto, vamos reunir na igreja para a gente complementar a aula aí, deixa 1 hora, 1 hora e meia para se estender nesse assunto, porque realmente é muito interessante se aprofundar cada vez mais nisso, até para o crescimento deles, né? Então, crescimento. faz parte do professor querer incentivar nos alunos essa curiosidade de querer saber Isso, mais, de estudar mais, né? isso. Então, o professor tem que dar esse Exatamente. gatilho para os alunos e dar uma aula que faça com que os alunos queiram mais, saber mais. isso. Exatamente. Se o professor conseguir fazer essa estimulação no aluno, meu Deus, Está cumprindo a já missão. cumpriu a sua missão, já cumpriu sua missão com Com certeza. muita oração, viu? Com muita... É. exatamente. Esse detalhe é importante, né? Aham. Queridos, então, indo para tópico número 3, né, o último tópico, o atalaia de Deus. Né? Aqui, esse tópico, para nós fecharmos o nosso estudo dessa lição,
né? Como já mencionamos, né? Não são todas as temáticas do livro de Ezequiel que foram tratadas aqui na lição, porque isso seria impossível. A gente pode falar, por exemplo, o Vale de Ossos Secos, né? Um tema interessante, mas que não deu tempo de tratar aqui, mas o professor pode estimular, pode deixar ali uma gotinha de curiosidade para o aluno pesquisar depois, né? E o último assunto que encerra aqui a nossa lição é o Atalaia de Deus, né? A responsabilidade do vigia, né? Ezequiel foi chamado pelo Senhor comparando como um atalaia, quer dizer, aquele que ficava ali na frente da porta da cidade, né? Como uma espécie de sentinela, vigiando para anunciar qualquer tipo de perigo que viesse ao encontro da cidade. Né? Então, Ezequiel ele foi chamado de atalaia pelo Senhor justamente por conta desse papel que ele estava exercendo, né? De alertar o povo aos perigos que estavam vindo. Ó, quando você olha uma nuvem, por exemplo, um negócio bem nublado, como choveu muito aqui em Fortaleza hoje, quando a gente vê que está nublado, vai cair um toró, né? Como diz o nordestino, vai cair um toró. É a mesma coisa. A ira do Senhor está vindo. Se vocês não se consertarem, se vocês não forem para um lugar certo, vocês vão tomar trovoada, vão tomar raio, vão tomar saraiva. Então, esse é o papel de sentinela, né? Que casa muito com o papel do cristão de hoje, né? Que é anunciar as verdades do Senhor, cumprir o ID, né? A gente pode Isso. trazer essa aplicação aqui para o aluno também, É né? muito interessante que Deus fala muitas vezes, quer ouçam ou quer deixem de ouvir. Ou É, seja, você anuncie. Quem quiser ouvir, beleza. Quem não quiser, é como o verdade. professor Daniel fala, é trovoada, é saraiva. Mas assim, isso serve para nós também, porque às vezes a gente, não vou falar não, porque fulano não vai aceitar o que eu vou falar, ele tem as crenças dele, né? Isso vale também para os adolescentes que acabam ficando, os juvenis, né? No caso, não são mais adolescentes. São Agora cresceu um adolescentes também, pouquinho. mas estão mais um pouquinho à É, frente. É, juridicamente são adolescentes. exatamente. Então, assim, nessa fase, às vezes eles podem se retrair muito, né? De, não vou falar pro meu colega não, porque ele tem a crença dele, ele não vai aceitar o que eu vou falar. Mas fale, né? Sempre Deus dá oportunidade, de alguma forma, para a gente falar, para a gente, seja na nossa forma de viver, seja alguma situação que esteja comentando ali, determinado tema, e vai surgir alguma situação que você vai poder falar sobre a sua fé, falar sobre a palavra de Deus, principalmente agora que estamos vivendo nos últimos tempos, né? Jesus está aí às portas, então é As importante portas. anunciar isso. E as pessoas podem até, mas todo mundo já ouve isso há tanto tempo, se eu falar vai parecer só mais um, mas fale, né? Fala. Cumpra o seu papel de cristão, de falar, né? Anunciar a palavra de Deus, anunciar que Ele está próximo, né? E orar por essas pessoas, claro. Mas é aquilo, quer ouçam ou quer deixem de ouvir, fale, continue falando, seja a voz de Deus aqui na terra, né? Que aí eu acho que eu já até falei aqui de uma, uma situação que aconteceu comigo, né? Dos folhetos, que Deus diz, ó, entrega o folheto, eu não quis entregar. Aí Conta aí de Deus, novo. vou contar de novo, né? Vai que esteja alguém novo, né, aqui assistindo. Agora é uma Deve outra estar, que o classe, público é né? São novos diferente. ouvintes, Mas Conta aí. aconteceu comigo. Eu trabalhava na igreja na época e eu estava voltando para casa de ônibus. E eu estava com vários folhetos que meu pai me entregou, eu guardei na bolsa. E quando eu estava subindo no ônibus, Deus colocou no meu coração de entregar aqueles folhetos para as pessoas que estavam ali naquele ônibus. Mas eu fiquei com vergonha. Eu fiquei, ai, não sei. E aí fui lá, sentei no meu cantinho. Aí, mas eu fiquei com aquilo no meu coração, né? Remoendo aquela coisa, me incomodando. Aí Deus disse: o sangue dessas pessoas estão sobre sua cabeça. Meu Deus. Meu Deus, eu gelei. Foi Eu fiz, isso. não, Senhor, pelo amor de Deus. Eu me Misericórdia, Senhor. levantei, fui entregando os folhetinhos ali para todo mundo, porque é uma responsabilidade muito grande. Ser crente é uma responsabilidade muito grande, né? Se Deus diz para você fazer algo, faça, né? Porque possa ser que venha um juízo aí para você por você não ter feito aquilo. Mas Deus vai me castigar. Deus tem as suas maneiras de trabalhar e não cabe a nós questionar.
né? Mas sim, é isso, se Deus está lhe impelindo a você fazer algo, faça, né? faz. Porque você pode estar salvando alguém. Quem sabe alguém naquele ônibus precisava receber aquele folheto. E se eu não desse, talvez fosse a última chance daquela pessoa, não sabemos. Enfim, mas simplesmente era um trabalho de Deus na minha vida naquele momento, né? Sim, Então, para mostrar a seriedade que é você cumprir com o ID, né? Que aqui também com os profetas nós aprendemos muito isso, com o ID, né? Com proferir as palavras de Deus, que é o nosso papel como cristão. Nós somos atalaias, aqui somos voz de Deus aqui na terra, e nós precisamos estar atentos a isso e não nos distrairmos, né, com as coisas desse mundo e com os nossas questões pessoais, impedir que nós façamos o reino de Deus, cumpramos com os propósitos do reino de Deus. perfeito. Queridos, então, já nos encaminhando aqui para a conclusão, já para nossas palavras finais, né? O tempo já está um pouco adiantado, mas, em resumo, eu queria passar para as professoras também, para elas darem as considerações finais delas. O que a gente tem visto aqui foram muitas, muitas lições aqui que a gente aprendeu nessa única lição, né? E não podia ser diferente, porque, afinal de contas, é uma lição sobre um livro inteiro da Bíblia, né? O livro de Ezequiel. Mas o certo é que, me apropriando aqui das palavras do comentarista, a sociedade ela se encontra cada vez mais distante da palavra de Deus. Então, isso chama a nossa responsabilidade para sermos um atalaia, né? Como a professora Thais estava comentando, né? Não importa se as pessoas escutam ou não, a gente sempre tem que falar a palavra do Senhor. É interessante que a gente não menospreze a palavra do Senhor. Um Jesus te ama, talvez no seu intelecto pode não surtir efeito nenhum, mas no ouvido de quem escuta, aquilo ali pode ser transformador, né? Então, eu já vi casos de uma pessoa que falou Jesus te ama para outra começou a chorar, não sei o quê, porque ela tinha pedido a Deus que naquele dia, se ele amasse ela, alguém viesse e falasse. Então assim, nunca menospreze a palavra do Senhor, nunca menospreze a entrega de um panfleto, apenas cumpra a sua missão, que é o que a professora Thais falou muito bem no fechamento desse tópico de número 3, certo? Então, essas são as minhas palavras conclusivas. Queria passar para a professora Thais e a professora Fernanda também, para as conclusões. Bem, após a lição e de tudo que foi discutido, eu acredito que nós temos vivido dias muito difíceis atualmente, assim como Ezequiel viveu lá no período em que ele foi chamado para o seu ministério. E como os professores bem colocaram, Deus tem um plano para cada um de nós. E se formos chamados por Deus em determinado momento para cumprir o seu ID, seja em qual ministério for designado, porque, mais uma vez citando nosso pastor presidente, ele disse que pelo menos cada um de nós tem um dom para É, oferecer ao Senhor. Então, se no momento do chamado nós estivermos disponíveis para cumprir o ID, assim como Ezequiel fez, lá na época dele, no período em que ele viveu, certamente nós faremos a diferença em nosso meio. Então, quantas vezes formos chamados para ensinar, para pregar, para falar do amor de Jesus, porque não existe dificuldade, não é difícil falar desse amor que nos alcança todos os dias. Eu não preciso saber as palavras mais lindas do dicionário para falar de um amor que é real, que é vivo. Então, essa é a nossa missão, assim como foi a de Ezequiel lá no período dele, e assim como ele serve de exemplo para nós nessa geração, que sejamos como Ezequiel, que estejamos sempre prontos para cumprirmos o nosso chamado, sem olhar para trás e sem fraquejar diante das dificuldades, porque o tempo hoje não é fácil, assim como na época dele também não era. E ele foi canal de Deus e fez uma diferença abençoando a terra e muita gente. Amém. amém, glória a Não tem mais Deus. nem o que dizer, né? Depois dessa aí ficou difícil, professor. Glória a Não, mas Deus. é exatamente, eu faço das palavras de Fernanda as minhas palavras, Acompanha a relatora, né, né? professora? É verdade. Acompanha a relatora. Amém. Mas é isso, Bem, professor. Minha, meu aconselhamento, né? Meu conselho para você, professor, é se prepare,
né? Principalmente em oração. Não é uma lição, não vou dizer que é difícil, não, mas ela é bem densa, né? Para o aluno, como o professor falou no início. Então, se prepare, peça a Deus oração para que o Espírito Santo lhe guie, no momento que você estiver ministrando a aula, né? Para que Deus possa tocar no coração dos alunos, que eles tenham essa percepção do reino de Deus, para que eles sintam essa vontade realmente de trabalhar, de serem atalaias, não estarem cumprindo apenas uma tabela ali, porque que eles realmente tenham um despertar genuíno para servir a Deus, né, na casa do Senhor. Então, essa é a minha contribuição neste fim de lição. Amém, Amém. glória a Deus. Chegamos, queridos, então ao Glória a fim Deus. de mais um podcast. Agradecemos a você que nos acompanhou até agora. Esperamos que você seja abençoado por esse podcast. Pedimos que o Espírito Santo lhe guie na elaboração, né, dessa aula, que o Espírito Santo te use para os adolescentes, para os juvenis. Que você tenha uma semana abençoada. Fique na paz do Senhor e até um próximo podcast. Até mais. Paz do Senhor. Mas, Pai do Senhor. Senhor.